Muitas pessoas pegaram a Covid-19 e ficaram mais despreocupadas. E aí passam a ter menos cuidados. Só que é aí onde mora o perigo. Maria Maciel está nesse momento com uma infectologista e vai trazer todas essas informações para desmistificar, inclusive, essa informação que algumas pessoas têm. Eu já tive, estou imune, não pego mais nada, então não vou nem usar máscara. Presta atenção que a Maria vai nos atualizar. Maria Maciel, você mais uma vez, boa tarde. Exatamente, Wilson. Essa doença ainda é uma doença muito nova e existem poucas certezas a respeito aí da imunidade. Muitos relatos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas quando fizeram um exame de imunidade para saber se tinham os anticorpos no corpo, deu negativo. Então, existe muita dúvida. Será que a pessoa realmente adquiriu essa imunidade? Eu vou conversar sobre isso com a infectologista Sara Dominique. Boa tarde, doutora. Bom, por que existe essa diferença, né? Esses testes que detectam aí se a pessoa tem esses anticorpos, ele pode realmente dar negativo mesmo tendo a pessoa sido infectada? Sim, pode, a possibilidade inclusive é muito alta. Toda doença viral respiratória promove no nosso organismo praticamente 3 tipos de respostas imunológicas. A primeira é a resposta imuninata que qualquer ser humano tem, mesmo um bebê, porque ela é própria do corpo da gente, a primeira defesa. A segunda, que seria adaptativa, é onde entram os anticorpos e onde entram as células que participam da resposta celular, que é o nome da imunidade que a gente fala. Pois bem, as doenças virais respiratórias, elas promovem muito mais a resposta celular do que a resposta por anticorpos. Então, para a gente da infectologia, da imunologia, a parte científica médica entende por que tantas pessoas Covid confirmadas com PCR do nariz ou da garganta não soroconverteram. Então, a gente precisa esclarecer para a população que não adianta ficar ansioso desejando ter uma sorologia positiva, porque ela pode não ser positiva e sim você ter a imunidade celular, que normalmente a gente não dosa só a nível de pesquisa científica e que vai, de certa forma, te proteger. O que nós não sabemos é quanto tempo essa proteção dura, até porque nós temos pouco mais de 6 meses numa pandemia. A gente acredita que novas infecções acontecerão num prazo mais longo de tempo, não por enquanto. Mas a gente pode afirmar, então, que uma pessoa que testou positivo para a Covid-19, ela já tem essa imunidade? Sim, celular, se a pessoa evoluiu com melhora, com cura clínica, sim, com certeza a pessoa desenvolveu o mínimo de imunidade para dar conta, porque a melhora do sintoma é justamente porque você combateu o vírus. Não ficar esperando a sorologia positiva, porque ela é só uma das respostas. E talvez essa sorologia não seja, esse mecanismo de anticorpo, não seja o mais eficaz contra o vírus. Porque as doenças respiratórias, elas basicamente são controladas pelas células e não pelos anticorpos. Então a gente não precisa ficar esperando ou cobrando do paciente para um retorno ao trabalho, ou como critério de cura a sorologia. Isso não quer dizer que a pessoa que já teve Covid-19, que ela tenha que relaxar, deixar de usar máscara, tomar os cuidados. De forma alguma, porque como eu falei, a gente não sabe em quanto tempo a pessoa estará suscetível a se infectar novamente pela Covid. A gente acredita que o prazo deve ser um pouco mais longo e talvez a doença não aconteça com recidiva. Mas a orientação ainda é o uso de máscara, até porque a gente precisa proteger as demais pessoas e você também não carregar o vírus, mesmo para quem já tenha a doença, carregar o vírus para dentro da sua casa ou disseminar para outras pessoas. Uma coisa é o cidadão já ter tido a Covid, outra é ele ter contato novamente com a carga viral de outra pessoa, ficar colonizado, pele, nariz, não adoecer mais, mas transmitir. Esses 2 testes, que é o IgM e o IgG, em que casos eles são indicados? Na maioria das vezes, como uma prova que vai ajudar no diagnóstico as pessoas que não tiveram a possibilidade de fazer a PCR. Porque já chegaram com mais de uma semana de sintomas e é um quadro suspeito de Covid, ou quando a PCR dá negativa e a gente espera o prazo para tentar resgatar o diagnóstico através da sorologia. Lembrando que se a sorologia vier negativa, não se exclui o diagnóstico totalmente,
da Covid-19. Muitas pessoas elas estão procurando inclusive esses exames para ter a certeza. Não teve sintomas nem nada, mas queria saber se já tem esse anticorpo no organismo. A busca é muito incessante, mesmo aquelas pessoas que já tiveram a Covid, desejando o conhecimento se estão imunes ou não, porque talvez a população esteja acreditando que a imunidade é exclusivamente o anticorpo IgM-IgG, mas não é. E aí a população não precisa ficar frustrado para quem teve Covid ou teve contato. Caso faça o teste sorológico, se vier negativo, a gente não tem como excluir a imunidade pela sorologia negativa. Sem falar que esse teste ele é um retrato do passado também, né? Sim, ele não fala absolutamente em momento nenhum que você está doente. A doença é manifestação clínica. Então é uma interpretação errada dizer que a IgM é replicação viral. Quem vai falar se o vírus está se replicando ou não é a PCR e quem vai falar de doença é o próprio paciente, através de tosse, febre, cansaço. Sorologia sem a avaliação clínica só pode dizer que o sistema imunológico teve contato e desenvolveu anticorpos, nada além disso. Obrigada, então, doutora, pelos esclarecimentos aqui no programa Fique Alerta. Então, fica aí para a população, né, esses esclarecimentos, né, ela tirou essas dúvidas importantes da população. Muita gente correndo para fazer esses testes, para saber se já tem, ver se eu tenho, não tenho, para relaxar. E não é bem assim, né? Como a doutora explicou, a gente precisa sim manter a guarda, todo mundo usando a máscara e tomando os cuidados necessários, protegendo a si e aos outros também. É com você, Wilson.